Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo e aqui do meu lado hoje temos o nosso Neto, entrevistador, né? E Oi, hoje galerinha. somos alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas e hoje entrevistaremos a nossa professora Simone, Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. né? Hoje teremos um bate-papo bem bacana com a nossa professora, né? Vocês já perceberam que a gente está basicamente entrevistando todos os nossos professores, né? Só falta a Tânia, que a Tânia não quer ser entrevistada. Beleza. Tá Começa. bom. Eu gostaria de começar com uma pergunta sobre a sua formação. Como foi essa jornada? Você pode descrever um pouquinho melhor sobre? Sim, legal. Então, acho que como é para todo mundo, né, nessa fase assim, quando a gente está terminando, hoje é o fundamental, né? Ensino fundamental, a gente tem bastante dúvida do que fazer, não conhece muito, né, mercado de trabalho, essas coisas assim. Ainda mais lá atrás, quando não tinha tudo que tem hoje, né? YouTube, internet para pesquisar, né? Então a gente ia mais nas influências, as pessoas que a gente conhecia, família, né? E eu gostava, assim, igual muitos adolescentes hoje, né? Eu gostava de videogame. Que legal, Eu sério. achava o máximo, assim, nossa, quando falava de tecnologia, NASA, e aí, um curso que vai mexer com computador, né? A gente não tinha muita noção do que era programação, essas coisas assim. Mas daí eu lembro que minha mãe e meu pai também falavam, né? É mexer com computador, é coisa moderna. Então a gente ia mais nisso, né? Nessas influências assim. E a gente ouvia falar, não tinha muita fonte de pesquisa igual hoje, né? E aí todo mundo falava também do Cotil, né? Cotil, boa escola, fazer curso técnico para já poder começar a trabalhar, né? E aí, dentre os cursos que tinha aqui, era processamento de dados na época, né? Sim. Clássico PD. PD, né? PD. Ficou até hoje. Ficou até hoje. PD. A gente não abre mão. Pedistas. E aí, eu, dentro, assim, as opções que tinha, eu me identifiquei, né? Falei, é esse curso. E, graças a Deus, deu certo, porque super me identifiquei, né? E gostei. Já aqui, eu fiz noturno, né? Porque quando eu prestei a primeira vez, eu não passei, por pouquinho, assim, por um tris. Que pena. E aí eu já fui fazer o ensino médio, né? Na época era colegial. E aí eu fiquei naquela, porque não tinha opção igual a gente tem hoje de fazer o CT, né? Que é o noturno só com as disciplinas técnicas, não tinha essa opção na época. Então eu teria que voltar um ano. Os anos de ensino médio. Aí eu falei, não, então eu vou prestar o noturno e aí eu continuo fazendo o colegial de manhã e faço o Cotil à noite. Só que eram 4 anos daí o curso à noite, né? Nossa. Era de 4 anos na época. E aí eu fui conciliando, assim, as duas coisas. Quando eu estava já no 4º ano, eu consegui um estágio. E aí, desse estágio, eu já fui contratada e aí continuei. Fui fazer faculdade na área, pós, e fui ficando, né? Entendi. Legal. Professora, tipo assim, a gente quando... O Mattioli falou bastante, né, quando a gente entrevistou ele, sobre, tipo, o quão valiosa é a experiência de professores com que passaram um tempo considerável assim na parte corporativa, né? Já que a gente tenta, o curso, né, tenta passar uma experiência real na área de trabalho da área, né? E você fala bastante sobre a sua área corporativa, né? Então conta um pouco pra gente como é que foi a sua experiência no ramo corporativo, também como foi a sua experiência como mulher no ramo corporativo, né, e tudo mais. Sim. O que você tem a dizer sobre isso para nós? Então eu também acho isso bem importante, né? Que vai um pouco além do conhecimento técnico e teórico, né? Você vê na prática as coisas acontecendo, a interação assim com clientes. Acho isso gostoso assim para você também passar para os alunos o que acontece, né? E eu fui muito feliz no meu tempo, assim, como profissional nas empresas. Eu tive experiências diferentes, assim, né? Porque quando eu comecei, vocês vão achar interessante, né? Tem tudo a ver com o que eu dou aula hoje. Eu comecei com HTML. Sério, senhora? Eu queria entrar muito numa empresa que na época chamava Widesoft, né? Que era, assim, acho que a maioria do pessoal que estava, assim, começando na área, estudando, o sonho era, na época, trabalhar lá aqui em Limeira, porque era
uma grande empresa, assim, era provedor internet, quer dizer, era uma coisa que hoje a gente nem escuta falar isso, né? Sim. Provedor internet, era o maior aqui. E também desenvolvia sites, sistemas, né, baseados Atualmente em essa internet. empresa ainda existe? Não, ela hoje não existe mais, né? Mas eu trabalhei lá 8 anos, né? Então foi bastante tempo. Depois que eu saí, ainda teve um tempo. E lá nessa empresa também a gente desenvolvia sistemas empresariais, assim, né? Então, na época eu lembro que tinha uma professora aqui do Cotil que o filho dela era um dos diretores lá, né? Sócios e tal. E ela comentou que tinha uma vaga, eu mandei meu currículo para ele, fiz a entrevista, um teste com HTML, aí eu lembro que eu comprei um livro, não tinha YouTube para assistir, eu comprei um livro de HTML, devorei, porque eu já estava aqui no último ano. Quando eu estava no último ano aqui, é que foi ter internet no laboratório, porque era novidade a internet. Nossa. Então, assim, era o Brito, marido da nossa querida professora Elaine, o professor Brito, ele que dava aula disso, e foi no último, assim, sabe? Internet. No finzinho do curso, assim, então não deu tempo de aprender muito. Eu comprei um livro, fui estudando, fui lá, fiz a provinha, a entrevista e passei. E lá eu fui, nossa, muito feliz, assim, nos anos que eu trabalhei lá, porque eu aprendi muito, 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 muito. Lá também, daí eu fui trabalhar com Java, com SQL, porque daí eu fiquei um tempo como web designer na época, né? Que a gente falava. Hoje é o front-end, né? Na época era o web designer, que além de fazer o HTML, a gente usava, na época era o Core, o Photoshop para fazer o visual dos sites e tal. Aí depois eu fui para a parte de programação, que hoje é o back-end, né? Aí lá a gente falava desenvolvimento, né? Fui fazer a parte Java, que é o back-end, e depois eu fui um pouquinho para a parte de análise também. E foi muito legal nessa empresa, assim, muita experiência, muito aprendizado, foram muitos anos, então a gente acaba fazendo assim como uma família mesmo. E depois eu saí de lá, fui para uma outra empresa muito legal também, que é a Logic, ainda existe hoje aqui em Limeira, uma fábrica de software. Muito boa também, muito legal, muita oportunidade. Lá eu trabalhei como analista mesmo. Então, fazia a parte de análise e a parte de projeto do sistema mesmo, assim. Que hoje, com metodologias ágeis, já é um pouquinho diferente, mas na época a gente fazia os diagramas, né, todos do sistema, documentação. E também foi muito legal a experiência, aprendi muito nas duas empresas, mesmo sendo mulher, assim, no meio de equipes com a maioria homem. Eu acho que na Logic, por muito tempo, eu fui a única mulher. Na Wide tinha mais mulheres, mas eu sempre fui muito bem acolhida, tinha até, assim, acho que os amigos de trabalho até, de certa forma, protegem até, né, assim, eu acho que foi legal, assim, eu sempre muito respeitada, eu nunca tive nenhum problema, nunca senti nenhuma diferença, assim, no tratamento e na abertura de espaço por ser mulher. Graças a Deus eu não passei por essas situações. Tipo de preconceito. Mas a gente sabe que tem, né? Sim, com certeza. Então, gostaria de perguntar um pouco mais sobre como foi sua experiência como uma analista de sistemas. Como analista eu gosto muito de programar, né? Eu gosto mais de programar, mas eu gostei da parte de análise também. Essa questão de no cliente a gente tinha nas duas equipes que eu trabalhei nas duas empresas, a parte de maior comunicação com o cliente a gente tinha algumas pessoas, eu estava na parte seguinte, que era fazer a análise do que chegava para a gente, fazer a documentação, os diagramas, protótipos e tudo isso. Em algumas situações eu também cheguei a trabalhar diretamente com o cliente, algumas reuniões de alguns projetos, ajudar no levantamento, mas eu trabalhava na parte da análise do que chegava para fazer o projeto do sistema documentação, né? E essa parte com o cliente também um pouco. E é bem legal, ainda que assim, a maior parte das vezes em que eu participei com a parte de requisitos, né, o levantamento de requisitos,
foi com o projeto de um cliente que ele tinha conhecimento técnico. Então, facilita. isso ajudava porque muito. os clientes são bem atrapalhados, acho que para descrever os projetos. Eles não sabem o que querem, né? Quando ele não tem o conhecimento técnico, às vezes é um pouquinho mais complicado. Quando tem essa visão, ele já sabe direcionar mais o que ele quer, né? Então isso me ajudou bastante também nessa parte. Com certeza. É daí onde vem nossa matéria querida, né? A PSI. A PSI, a mais amada. A mais amada. Só, tipo assim, no primeiro ano que a gente teve AD, né? Era a primeira aula depois do almoço, né? Não é fácil nem pro professor, né? Rapaz, primeira aula depois do almoço, eu assisti a aula assim, ó. É muita teoria, né? Depois, no segundo semestre, que ela vai, né? Um pouquinho mais, mas no primeiro semestre é ela muito pesada. teórica. Esse porque, tipo, a problema gente... de EPSI. A gente tinha dificuldade pra saber, tipo assim, tá bom, tô aprendendo tudo isso aqui, mas onde eu vou usar? É primeiro isso mesmo. ano, por isso que nós fizemos, né, Tânia? Tânia tá aqui nos bastidores. Algumas mudanças nisso, porque no primeiro ano, realmente, ela é um pouquinho... É mais talvez abstrata, né? Depois, quando vocês começam a fazer, por exemplo, o projeto integrador, vai entendendo né? a funcionalidade. Aí vocês vão percebendo onde ela se encaixa. Nossa, aí né? que Tipo, inicialmente eu ficava me perguntando, mas por que essa matéria? Depois que veio o TCC, o projeto integrador, fez toda a diferença para isso. Vai encaixando as peças, né? Sim. Nós já conversamos sobre isso, fizemos algumas mudanças. E só quando você vê um código, tipo, sei lá, uma API, que você nunca viu na vida, você não sabe ler a mente de quem fez. Aí que você vai entender o valor de uma documentação, né? Isso é verdade. Aí você, tipo assim, você não é evidente pra saber o que passou pela cabeça do ser humano quando ele fez aquele código ali. Eu falei que um dia vocês iam lembrar de mim, já foi assim. Um dia. E também tem muita nomenclatura também que a gente aprendeu lá em APCI, que hoje em dia, quando a gente vai procurar a vaga, a gente vê bastante, né? Stakeholder, não sei o quê. Scrum Master. Scrum Master. Você fala assim, pô... Eles pedem bastante qualificações que envolvem a PSI. Tipo, que... Principalmente... É que, tipo assim, a PSI é tão fundamental que eles nem pedem o conhecimento propriamente daquilo. Você, tipo assim, você tem que saber aquilo. Faz parte do perfil, do conhecimento, independente da área que você for trabalhar. Front-end, back-end. Se você não souber aquilo, não adianta nada. Você tá numa empresa, né? Exato. Você Todo tem profissional de TI tem que ter essa matéria. Que eu lembro que eu falava assim pra vocês, pode ser que vocês não farão parte da equipe de analistas, mas vocês vão receber o trabalho do analista para fazer o seu, Isso né? É verdade. E também, tipo, às vezes a gente também tinha dificuldade um pouco em entender a diferença entre os setores, né? Tipo, tem um cara dos testes, tem uns caras do suporte. Aí na cabeça, no começo, você pensa que tudo é a mesma coisa, né? Exato, isso é verdade. Tipo, nem sabia que tinha, tipo, front, back, pra mim era tudo uma coisa só, né? Tipo, server-side, client-side. Mas quando a gente chega no primeiro ano é assim mesmo, né? Vai com o decorrer do curso, você vai daí entendendo, vai vendo que tem diferenças, vai buscando informação, né? No começo é assim mesmo, é normal para todo mundo. Ô, Sora, e tipo assim, agora você falou que você teve uma longa jornada, basicamente, nessa parte corporativa, né? E que você gostou bastante. Mas então, o que levou você a seguir a parte da docência? Olha, acho que várias coisas, né? Eu trabalhei 8 anos em uma empresa e praticamente 6 na outra, né? Quando eu ainda trabalhava nessa primeira empresa, eu já comecei a dar aula aqui no Cotil. Eu dava aula só à noite, era uma jornada menor, né? E eu já gostava bastante, assim, achava interessante. Mas era puxado, né? Porque até comento com vocês nas aulas que trabalhar em empresa de TI, não só TI, tem várias áreas, nenhuma área é fácil, senão não chamaria, eu brinco lá em casa, senão não chamaria trabalho, chamaria hobby, né? Mas é puxado, né? Às vezes tem prazos a serem cumpridos, ninguém vai embora no horário, tem prazos para cumprir. Se para o sistema lá de um cliente, a gente tem que resolver. Não pode ter uma empresa parada porque o seu software está parado, tem que resolver. Então é puxado, né? E chega um momento da vida que a gente quer ter filhos, a gente quer mudar algumas coisas, né? E não daria para eu ficar trabalhando na empresa no ritmo que era, né? Muitas vezes até tarde, muitas vezes
feriado, essas coisas assim, para cumprir prazo ou para resolver problema de cliente, e ainda dando aula, né? Eu teria que optar por uma coisa ou por outra. E ainda no meio desse, né, nossa, que eu faço, que eu não faço, saio, fico, tenho filho, não tenho filho, e aí eu engravidei. Aí chegou o momento de falar, nossa, o que eu faço, né? Porque quem vai criar o meu filho, né? A babá, a avó, a escola, né? E aí eu tive que decidir. E aí, analisando uma série de coisas, né? Aí a gente tem que analisar a parte financeira, a parte de sonho, né? Profissional e tudo. E eu achei que se eu ficasse na área acadêmica, como mãe, eu teria um pouquinho mais de flexibilidade. A gente trabalha muito também, né? Mas a gente consegue, né, conciliar os horários um pouco melhor. Pensei nesse aspecto, né? Entendi. Interessante. E aí, no fim, deu tudo muito certo, porque aí eu consegui pegar mais aulas, né? Porque daí eu não ficava presa o tempo todo dentro de uma empresa, né, programando e tal, então eu consegui pegar um pouco mais aí de aulas e ainda assim conciliar a maternidade, então tudo se encaixou perfeitamente, assim, foi mais por esse lado a minha decisão, assim, né. Visto esse lado que você entrou na docência, quais foram os principais desafios que você encontrou ministrando aulas? Olha, são várias coisas, né, que a gente tem vários perfis de alunos, né, assim, então você tem que aprender a lidar com vários tipos de pessoas, né? Então você tem aquela turma que você consegue trabalhar um conteúdo de uma forma, uma outra que você não consegue tanto, ou tem uma turma que tem pessoas que podem avançar e outras que não podem avançar, e na mesma turma aí você fica naquela, né? Mas tudo isso com os anos a gente vai aprendendo a lidar. No começo é um pouquinho complicado, eu acho que isso, você ter, né, diferentes tipos de alunos e como na mesma turma ali você conseguir não prejudicar um, né, assim. Então a gente vai com o tempo aprendendo, né? Tem umas que tem que é fazer uma isso. reza braba antes de entrar na sala, né? E tem aquelas turmas de primeiro ano, né, que chegam aqui agitadíssimos, né? Nossa, muito empolgados Nossa! para aprender, para usufruir da escola. Primeiro ano, terror graças a Deus, eu falo assim, né, que nós não temos muitos dos problemas que a gente escuta por aí em outras escolas, assim, que a gente vê em notícias, assim, a gente não tem, pelo menos aqui nas nossas turmas, eu nunca tive problemas sérios, assim, né, mas é mais a questão mais comportamental. A conversa demais, a agitação, as palmas que eles batem o tempo todo, algumas turmas por aí, né? Opa! Né? Mas é contornável, né? Existe esse termo, contornável? Acho que existe, né? Sim, acho que existe também. A gente consegue desenrolar bem. Mas é coisa que ano a ano a gente vai aprendendo e vai melhorando a forma de trabalhar. Tem coisas assim também que eu acho que vem com a maturidade mesmo. Coisas que antes eu não tinha... Vamos dizer, eu vou usar o termo paciência, não sei se é o melhor termo, né? E que eu achava um absurdo. E que hoje, que eu tenho um filho, é claro que ele não é da idade de vocês, ele tem 11 anos ainda, vai fazer 12, mas é muito perto da idade de quem entra aqui no primeiro ano, né? Então, às vezes, eu olho e falo assim, gente, é coisa de criança, eu tenho que... Deixa o primeiro ano ouvir eu falando isso, né? Tá certo. Mas é coisa que... Seus pirralhos. Conforme eu fui envelhecendo, né? Amadurecendo, a gente vai enxergando que faz parte, né? Então, conta até 10, Simone. Aguenta, quando chegar no terceiro ano já estão amadurecidos. Né? Assim, Faz parte. Tem mais 3 anos. Assim, se não aguentar agora... Chega terceiro ano. Que eu olho e eu falo assim, o meu, quando tiver essa idade, falta tão pouquinho, ele não vai estar tão mais maduro. Então, faz parte, Simone, respira, conta até 10. E os alunos também, né? Como vocês falaram, daqui a pouco eles já começam a assustar, ou assim, né? Opa, é melhor eu prestar atenção, participar, que o bicho vai pegar. E Isso aí é vai verdade. mudando, né? Sim.
Sorry, tipo assim, essa é uma pergunta que a gente fez para todos os entrevistados aqui que a gente passou, né? Mas conta um pouco como foi a sua experiência com a pandemia, né? Já que foi um momento bem conturbado, né? Nessa parte de dar aula, né? Da atenção dos alunos. A gente experienciou um pouco, né? Dessas aulas no EAD. E, tipo assim, eu falando a minha opinião, achei bem tranquilo, né? Mas a gente já pegou numa época que já estava bem esquematizado, né? Esse rolê do EAD. Mas conta um pouco como foi dar aula em casa, toda essa separação entre casa e trabalho, não sei o quê. Realmente foi um período bem crítico, né? Mas eu acho que o primeiro ano, porque aqui nós ficamos 2 anos, né? Em EAD online aí, e logo que isso começou, quando falou assim, né, quarentena, a gente imaginava o quê? 40 dias, um mês, 2 meses, né? Passou-se 2 anos. E aí, num primeiro momento assim, a gente nem sabia muito bem como fazer. Então, a gente foi disponibilizando, eu pelo menos, assim, eu fui disponibilizando material, gravando algumas videoaulas, criei o canalzinho lá no YouTube, né? Porque a gente sempre achava assim, semana que vem volta, né? Ou daqui 15 dias volta. E isso foi prolongando. E aí chegou um momento que eu falei, bom, essa questão de ficar gravando vídeo não vai funcionar. A visualização em relação ao número de alunos era baixa, né? Então a gente percebeu, né? No meu caso, porque eu lembro que tinha professores que entravam ao vivo, outros colocavam material, outros faziam videoaula, cada um usou uma estratégia, né? E nessa questão de deixar para o aluno assistir a aula, eu achei que não estava funcionando bem. Mas tudo isso foi assim, a gente foi aprendendo, né? Analisando como estava acontecendo. E aí eu comecei também a entrar ao vivo depois de um tempo, né? Para fazer as aulas no horário, conforme o horário definido pela escola e das turmas, para que a gente tivesse uma maior participação, né? E aí é aquela coisa, né? A gente sabe que tem alunos que têm o recurso em casa, que tem internet, que tem computador. Tinha alunos que não tinham computador, tinha alunos que eram só o celular, tinha alunos que tinham que compartilhar equipamento. Então foi difícil porque eu já falei daquela questão da diferença do tipo de aluno que você tem em sala. Imagina nessa situação, né? Então, a gente ia dando conteúdo e a gente recebia, às vezes, né, mensagem de aluno que tinha esses tipos de problema aí. A escola, de alguma forma, ajudou, né? Teve doação de computador, de pacote de internet. Então, assim, não foi fácil. Mas eu acho que funcionou, né? A gente conseguiu cumprir aí com os conteúdos, ajudamos os alunos que precisaram. É claro que não foi o ideal. Certeza. Mas eu vi que, assim, pelo menos aqui no nosso curso, acho que na nossa escola, houve um esforço geral de ambos os lados, né? Dos alunos, dos professores, para que isso desse certo, funcionasse. Acho que funcionou. E daí, no retorno aqui na escola, a gente tentou suprir, né? Aquilo que online a gente, de repente, tenha falhado um pouquinho, a gente tentou ir encaixando daí na volta para suprir o que faltou. Não foi uma experiência fácil, mas serviu bastante de aprendizado. Muita coisa que a gente antes tinha que fazer presencialmente, né? Várias reuniões, hoje a gente consegue agilizar, né? Às vezes tinha gente que tinha pessoas que às vezes trabalham em outros lugares, não podiam participar, ou tinham que sair do trabalho para participar de reunião. Hoje a gente já aprendeu muito que existem outras formas de trabalhar e resolver situações que antes a gente não usava porque nunca tinha precisado, né? Então serviu bastante de aprendizado também. Tanto que o Classroom ficou até hoje, né? Todos os professores ficam colocando atividades pelo Classroom, então parece que foi algo que ficou marcado mesmo. Tipo, o EAD ainda está nas aulas ainda. Até as minhas videoaulas lá, às vezes eu coloco para os alunos lá o link no Class, eu falo, pode usar aqui. Na REC eu usei, passei para um aluno lá, olha, tem vídeo desse assunto, assiste lá para você fazer a REC, né? Ficou lá, gravado. O Class eu não consigo, eu já falei isso também no episódio do Matioli, né? Mas eu não consigo imaginar uma situação escolar pré-Classroom, mas, tipo... Isso é verdade. Tipo, antigamente entregava o papel pro professor. Você imprimia o projeto, assim, dava as telas em papel, assim, pro professor. Nossa, a gente teve várias
coisas aqui. Tinha uma gráfica ali no campus, lá embaixo. Meu Deus. Na FT. Não. Cada professor tinha uma caixinha. Nossa. Uma caixinha de madeira, assim atividade. mesmo. A gente imprimia o material, levava lá. Aí a gente falava para os alunos, já tá lá na gráfica o capítulo 1, vai lá e tira a cópia. Aí fazia aquela fila. Nossa, meu Deus. Para tirar a cópia. Isso foi até que época? Eu nem consigo mais lembrar que época que era, mas era assim. Aí depois disso, cada professor tinha um site. Então eu tinha o meu site, a Pri tinha o dela, o Mattioli tinha, a Elaine tinha, acho que a Tânia ainda não estava, né? Tânia, acho que ela não estava ainda. Aí a gente colocava lá material, link para os alunos fazerem download, lá, baixar material. Mas cada um tinha seu site. Era um site que vocês mesmos faziam? A gente fazia, hospedava, e aí o pessoal baixava material lá. Entendi. E aí depois, com a pandemia, veio o CLES, aí resolveu a gente tudo. cancelou tudo, centralizou tudo no CLES e facilitou muito, com né? Certeza. Sim, com certeza. A tecnologia não tem como eu fazer um site igual ao do Google para controlar tantos detalhes, né? Fica aí como desafio para um TCC, né? Se vocês quiserem fazer um CLES. Fica aí desafio de projeto integrador para os próximos alunos. Para tentar, tá bom? Demandaria um tempo que eu não tenho para fazer um igual, então vamos usar o que está pronto. Professora, tipo assim, a gente esqueceu de perguntar. E você só deu aula no Cotil? Ou você deu aula em outros lugares? Verdade. Não, eu tive uma experiência anterior à daquela primeira empresa que eu falei pra vocês que eu trabalhei, porque foi, quando vocês me perguntaram, eu já pensei direto, assim, empresa de fábrica de software, né? Mas antes eu dei aula numa escola de informática. Eu dei aula acho que numas 2, 3 escolas assim de informática, sabe? De informática básica, Windows, Office, esse tipo de coisa. A que eu trabalhei mais tempo, eu não sei se existe essa franquia ainda. Até fiquei curiosa para pesquisar. Chamava Future Kids. Ela era voltada para criancinha mesmo, até ali acho que início da adolescência, assim. Era interessante até a proposta deles, então pegava criança pequenininha, assim, para aprender, mexer no mouse, no teclado, usar o computador. Tinha uns joguinhos didáticos, assim, para aprender cor. Era uma coisa bem nada parecido com programação. Era coisa bem... mais básica. Pedagógica mesmo, assim. E aí depois os maiorzinhos já, além desses joguinhos, né, ensinavam, agora a gente vai fazer um relatório lá no Word do que você jogou, como funciona. Daí aprender a usar o Word. Era legal, aí para ensinar o Excel, eles jogavam. Aí depois do jogo, vamos falar assim, uma planilha das pontuações. Daí eles aprendiam a fazer a pontuação. Então era uma proposta bem interessante, mas era para criança. Hoje no Minecraft eu minerei 36 minérios de ferro, achei 2 ouros. Agora você vai fazer uma planilha. Eu vou criar uma planilha do meu inventário do Minecraft. Andei 200 blocos. Tem que fazer agora uma planilha de tudo isso. Achei bacana. Eixo X, Y, Z. Era diferente você chegar e você vai falar para uma criança assim, você vai aprender a usar o Word. Tá, mas pra quê, né? Sim. Planilha. É difícil né? ter uma referência, então, né? era mais ou menos essa a proposta. Eles tinham uns jogos pedagógicos, aí em cima daquilo fazia o uso de uma ferramenta. Aí eles iam aprendendo, era interessante. Você gostava de criança na época, Sora? Eu gosto ainda. Eu gosto. Eu dou aula também na igreja, na escola bíblica, para criança pequenininha, não é para marmanjo igual vocês, não. Louca, É muito legal. É gostoso, eu gosto. Mas nessa época, assim, era criança mesmo, pequenininha. A gente tem uma escola aqui em Limeira que tinha parceria com essa Future Kids. A gente colocava os computadores numa van, era tudo... Era uma maletinha, assim, o computador, você colocava, ia lá na escola, passava o dia lá, turminha por turminha, ia lá no laboratóriozinho, fazia aulinha. Era uma proposta interessante. Hoje as escolas já têm, né, os próprios laboratórios. Bastante. Tem né? dessas também, hoje tem bastante robótica. Tem, da Lego lá. Coisa. Hoje já tem coisas mais evoluídas nesse aspecto. Mas eu gostei. Foi essa experiência, sim. Aí eu dei aula, acho que mais 1 ou 2 escolas de informática. E aí logo eu já entrei nessa empresa, assim, né, mesmo voltada para a fábrica de software. Bacana. Então, você lecionou diversas aulas. Você acredita que elas mudaram o seu comportamento, tipo, o jeito de você ser?
Você fala o fato de ser professora? Isso. Sim, eu acho que, como a gente estava falando naquela pergunta anterior, assim, né? Eu acho que cada ano que passa, a gente aprende um pouco mais sobre o ser humano mesmo, né? Porque a gente tem que lidar com vários aspectos aqui, né? Dos alunos, não só o que acontece dentro da sala de aula, né? Então, a gente vai aprendendo sobre o ser humano, sobre tecnologia, às vezes até com os alunos a gente aprende. A turma de vocês é um exemplo, né? Porque nós, professores, a gente tem um conteúdo que a gente, né, ali agora nas férias, mesma época da gente pensar, né? O que a gente vai atualizar de conteúdo em cada disciplina. E durante o ano, dificilmente a gente consegue sair muito do planejado, né? Por causa de tempo mesmo, de preparar novas coisas. Então, a gente vai preparando nesses momentos, assim. E muitas vezes vocês surgem com uma demanda e vocês vão atrás e aí vocês dão os seminários, né? Isso é verdade. Então, a gente aprende com os alunos também, né? Tem alunos que vão além do que a gente traz em aula e despertam na gente aquela curiosidade. Poxa, isso aí realmente que ele descobriu é uma coisa interessante. Vamos atrás, vamos colocar isso no conteúdo no próximo ano, né? Então, tem essa questão do aspecto humano, de pessoas, lidar com pessoas, né? O dia a dia mesmo e até a questão técnica. A gente aprende, além de ensinar, a gente aprende, né? É uma troca, né? Sim. Então, eu acho que é um aprendizado constante, né? A vida de professor. Com certeza, senhora. Tipo, e não, a gente também, eu acho que, pelo menos por minha parte, né? Eu diria que uma das coisas que a gente mais aprendeu, assim, no técnico, é porque, tipo assim, no começo, pelo menos eu, né? Eu levava o que a gente aprendia aqui como uma bíblia, sabe? Tipo assim, pô, isso aqui vai ser o que eu vou encontrar mundo afora, sabe? Aí chega num ponto, tipo, acho que mais ou menos metade do segundo ano, mais ou menos, você aprende que isso tudo que a gente vê aqui é uma base muito firme, grande, que a gente recebe para diversos outros tipos de coisas, tecnologias, né? Exatamente. E, tipo, o que eu mais levei aqui é que um curso ele vai dar para você as ferramentas que você precisa para depois você conseguir entender o que você vai querer fazer com aquilo que você ganhou, sabe? Exatamente, Tipo, é isso mesmo. Por exemplo, eu com o que eu ganhei aqui, eu consigo escolher o que eu quero de forma muito mais fácil, sabe? Tipo assim, hoje em dia, para eu aprender alguma coisa nova é muito tranquilo, porque eu já vi uma gama tão grande de coisas que eu consigo fazer muitas comparações. Ah, parece com isso, parece com aquilo, já vi isso aqui, já vi isso ali. Você tem uma base, né? Uma base muito forte e em cima dessa base você faz o que você quiser. Sim. Né? Tipo, as linguagens, elas são bem similares em si, entendeu? E o Cotil conseguiu passar uma lógica pra gente. Daí, tipo, se você vê uma outra linguagem, você consegue, nossa, tipo, é similar ao Java, por exemplo, essa daqui. Daí você vai misturando elas e você vai aprendendo. Vai aprender. É porque como a gente, né, nós professores, a gente sempre fala pra vocês, não dá para ver tudo o que tem no mercado. Exato. Né? E mesmo que a gente tentasse, né, ficar escolhendo linguagem, framework, daqui a pouco já tem outra, já tem outra, já tem outra. A nossa área, não para ela de se alterar, exato. evolui muito rápido. Muito. Então, a gente tem que passar para vocês uma base forte, né? Porque daí aquilo que for surgindo dentro de cada assunto que vocês aprendem aqui, né? Aquilo que surgir, vocês têm total condição de, com um estudo ali, entender e trabalhar com aquilo. Isso eu né? acho muito, muito massa, porque, tipo assim, hoje em dia, cara, a quantidade de curso que você vê por aí, de gente vendendo curso de não sei quanta coisa, sabe? Aí você fala assim, pô, não tem dinheiro pra isso, sabe? Aí você pega pra ler uma documentação, você pega pra testar um código, ver um vídeo. Você vai entendendo. Aí você fala assim, pô, eu quase que eu perco todo o meu dinheiro gastando aqui, Você não precisa de tudo isso. Se você tem uma base, você consegue desenvolver sua própria lógica por trás dessa linguagem. Exatamente. Vocês, agora, a turma de vocês mesmo, terceiro ano nos projetos, eu acho que praticamente todos os grupos usaram, além do que foi aprendido no curso, vocês usaram extra, né, coisas outros frameworks, fora do outras curso, linguagens que aprenderam por conta própria
devido à base que vocês tiveram, Isso é né? verdade. São coisas que sem essa base vocês não conseguiriam, não por incapacidade, não isso, mas assim, talvez demandaria muito mais tempo, porque vocês teriam que estudar muito mais para entender, né? Então é isso o nosso foco. A gente tenta em cada disciplina, cada assunto que o curso tem que passar para vocês, a gente tenta pegar aquilo que vai dar a base para vocês evoluírem, né? E eu acredito também que, tipo assim, a maioria, pelo menos, não sei se foi no caso de vocês também, que, tipo, vocês pegaram um curso, assim, por exemplo, de Vue ou de GraphQL? Com certeza. Eu peguei um curso. Não um curso, eu peguei um vídeo no YouTube. E daí, tipo, eu peguei o vídeo dessas pessoas e eu fui absorvendo o que eles passavam. Daí, foi a partir disso que eu fui desenvolvendo minha primeira API em GraphQL. Depois eu tentei implementar no TCC e deu tudo certo. Então, mas foi a partir de vídeos. Então, a gente pega, tipo assim, o próprio conteúdos que está disponíveis na internet, não precisa ser um curso pago, né? Que muita gente, tipo assim, requer e fala assim, não, preciso pagar. Tem gente que tem cobiça por gastar dinheiro. Fala assim, se eu não gastar dinheiro, eu não vou aprender. Não precisa gastar dinheiro. Você não tem como aprender de graça. Eu acho que eu acho que sabe qual que é o raciocínio? Se eu pagar, eu vou fazer a aula, porque eu não vou perder o dinheiro. É verdade. Agora tá valendo meu dinheiro, vou ter que terminar esse curso aqui. Ou se foi o pai e a mãe que pagou, pior ainda, né? Cadê? Nossa, responsabilidade. Fazer aquele curso? Porque você pega, tipo assim, uns mais conhecidos, assim, cursos da internet, tem a Alura, Rocket City, não sei o que, tipo assim, e os caras não vendem nem o curso, você tem que pagar a anualidade, né? Tem que pagar o ano, sabe? Você tem que pagar, tipo, você paga R$2.000 por ano, muito caro. sabe? Dependendo. Tem para todo bolso, para todo gosto, né? Nossa senhora. O bom da internet é isso, né? Você, quem quer uma coisa, de repente confia, quer fazer, achou interessante, acha que é o mais apropriado, vai ter, né? O pago, quem tá sem recursos, tem de qualidade também, coisas gratuitas, então tem para todo mundo, né? Sim. Esse é o bom. A internet, quando você sabe fazer um bom uso, né? Para coisas que importam mesmo, produtivas, você tem muita coisa boa, né? Sim, com certeza. E já saindo um pouco nesse âmbito, né, técnico, Ai, né? meu Deus, que medo. Professora, conta um pouco pra gente sobre seus hobbies, né? Que a gente sabe que, tipo assim, entre os nossos professores, né, praticamente todos têm algum hobby, assim. Diferente. O Mattioli, a Tânia faz pilates, a Priscila faz balé, a gente sabe que faz também um bocado de esporte também, toca música. Deus. Acho que os velhos começam a ficar com medo, né? O medo da idade começa a fazer loucuras. É assim mesmo. Eu gosto de... Sempre assim, desde criança, assim, minha mãe sempre era aquela mãe que colocava pra fazer, né? De tudo. Tem que descobrir o que você gosta, né? Colocava tudo um pouco. Tudo um pouco. Eu já fiz de tudo. Fiz jazz, piano, violão, judô, natação, né? Ia do um extremo ao outro, assim. E enjoava de um, aí ia pro outro, depois ia pro outro, aquela coisa que a mãe fica brava, mas você não termina nada, né? Mas é bom, porque isso vai, né, acho que vai despertando algumas curiosidades, ou você se identifica com alguma coisa, né? Eu sei que até a adolescência eu sempre fiz bastante coisa. Aí depois vem aquela fase, faculdade, correria, aí fazia o estágio, ou né, dava aula, ia à noite para a faculdade, pro Cotil. Aí chegou uma hora que já não encaixava, né? Acho que o máximo assim, que dava para fazer era o inglês, essas coisas, porque já o tempo era mais focado em outras coisas. Mas daí depois, né? Depois de ter filho, aí depois você se olha no espelho e fala, vou precisar fazer alguma coisa. Né? Então eu sempre fiz, assim, academia, essas coisas, e até que uma amiga uma vez me convidou, sempre a gente ia caminhar para bater papo. E aí ela falou, vamos correr? Aí começa aquilo, corre um quarteirão, quase morre, né? E foi indo, aí... Ela me convidou uma vez para a gente participar de uma corrida. Eu falei, imagina, eu não vou aguentar. Ela, vamos, é uma brincadeira, não é nada profissional. Se você não aguentar, você anda. E eu, mas que vergonha, né? Todo mundo lá. E no fim eu fui, gostei do clima, da coisa e tal. Aí eu fui buscar uma assessoria mesmo, né? Mais profissional disso, porque fazendo sozinha eu já estava lesionando e tal.
E aí foi dando certo, tomei gosto, daí eu participo das corridas. Esses dias eu participei de um duatlon e é gostoso. Na hora do treino não é nada gostoso, né? É de chorar, mas é gostoso a sensação de conseguir fazer, de participar das provinhas. E controlar o peso, comer mais. E você teve uma longa jornada até ficar, tipo, mais profissional na corrida? Não, eu não sou nada profissional, Tá. Só o meu professor que é. Assim, eu, né, fui fazer aula com, né, dessa parte de corrida, que eu quis dizer profissional é assim, porque eu e minha amiga, ou eu ia sozinha, calçava o tênis e ia, mas daí você... acha que está fazendo certo, né? Tem uma série de questões, né? O movimento, tem treino para diferentes coisas, treino para resistência, treino para velocidade, pisada, tipo de tênis. Então, assim, eu acho que assim, não que falando que quem quer fazer tem que fazer com professor, com assessoria, porque sempre tem um início, né? E nesse meu início, assim, fazendo por conta, chegou uma hora que eu não evoluía, porque eu estava fazendo do jeito que eu achava e estava machucando. Então, aí, o pessoal que eu conversava falava, não, vai buscar uma assessoria, que na cidade tem um monte, né? Aí eu fui lá com o Vicente, fazer propaganda, Vicente, próxima mensalidade é grátis. Da VLJ, Cadê o patrocínio? Esportiva, né? E aí você aprende, né? Com o professor, com o pessoal que treina junto. Então tem uma série de questões envolvidas para você fazer um pouquinho melhor, né? É mais isso, porque de profissional eu não tenho nada. Mas daí a gente vai melhorando. Você fala, olha, antes eu fazia tanto de distância em tanto tempo, agora eu já melhorei, já faço em menos tempo, agora eu já não sofro mais, agora, né? E aí também eu tive uma lesãozinha chata e uma amiga minha que corre comigo falou, ó, vai fazer o Pilates, que depois que eu comecei a fazer o Pilates eu não machuquei mais. E aí, mais uma propaganda para Karina França. Mensalidade grátis. A minha professora de Pilates, ela tem o Pilates tradicional, mas ela também foca muito... Eu vou falar atleta, gente, não que eu seja uma atleta, tá? Mas a maioria dos alunos dela são atletas, vamos dizer assim, né? Tem os mais profissionais, mas porque daí ela tem o treinamento muito focado nisso, né? Para cada tipo de esporte. Então, por exemplo, tem até uma menina lá que compete já mesmo, competições, eu não sei o termo, oficiais aí de natação, é campeã, tudo. Então, ela faz um treino de Pilates voltada para movimentos da natação, e para quem é da corrida, do tênis, do basquete. Então, é legal um treino específico para você. Um treino específico, né? Então, ajuda tanto no fortalecimento, lesão, essas coisas, como para você melhorar, né? É isso, a minha grande vida esportiva. Mas também tem a sua vida artística, né, Sora? Nossa, super artista. Na verdade, como eu falei, né, a minha mãe também lá na infância, adolescência, fiz piano, fiz violão e aí depois também agora... o meu filho, a gente lá em casa, desde pequenininho, a gente sempre falou para ele, ó, precisa fazer uma atividade física e um instrumento, que a gente acha que é interessante para ele, né? Tem o inglês também, essas coisas, mas aí ele, desde bem pequenininho, ele fazia aula de bateria. Daí eu levava ele, ficava esperando aquela coisa de mãe Uber, né? Fica lá esperando. E aí, depois de um tempo, ele já estava muito tempo fazendo bateria, ele estava já enjoando, ele pediu para fazer teclado. E ele começou com um professor, tal, mudamos a professora, mais por questões de logística. E eu ficava lá esperando também. E um dia, lá nas primeiras aulas, ela falou, entra para você ver, para você conhecer e tal. E comentando que eu já tinha feito. E ela falou, então vai lá. E me botou lá no teclado lá, ele acho que estava no violão, na guitarra, uma coisa assim. Ela falou, por que ao invés de ficar esperando, você não faz junto? Combinamos lá, tal, né? Como ia acontecer. Aí estamos dois lá. Ele vai no teclado, eu vou na guitarra, vou no violão, depois inverte. Agora eu tô até na bateria. Nossa. Tô me achando a música, né? Multi-instrumentista. Mas é gostoso. É gostoso. Que legal, Sora. É assim, é mais um hobby, né? É uma hora ali que a gente desliga um pouco, né? Com certeza. É gostoso. E aí ela é legal que ela faz 2 vezes no ano, ela faz as audições, né?
Daí a gente se apresenta. Aí a criançada que faz aula vai lá tudo calma. E as mães, assim, que tem várias mães nesse esquema, né? Que já que vai levar o filho, começou a fazer também. Os adultos ficam, né, tremendo, né? Ai, meu Deus, se eu errar. E as crianças lá, de vão boa. de boa. Eu falo, olha só, os mais maduros quase tendo um infarto de preocupação se vai fazer certo, e as crianças tem que se divertindo. Mas é legal, é gostoso. Se apresentar é bom. É gostoso, né? É gostoso. Eu falo que é assim, é tipo uma superação, né? Que você fala, olha, eu consegui, que legal. É seu momento ali, sabe? Tipo, você tá ali, as pessoas te assistindo ali, é o seu momento ali no palco, né? Eu já participei de apresentações de teclado, mas eu ficava muito nervoso. Você ficava nervoso? Tremendo, tipo, eu ficava, se eu errar tipo, se eu não souber ler essa partitura aqui, eu ficava com muito medo, mas muito medo mesmo. Na primeira apresentação do meu filho, ele é um pouco tímido, né? Eu falei, ai meu Deus, ele vai ficar nervoso. Aí eu falava assim pra ele, filho, não olha pras pessoas. Olha pra sua folha aí, pro seu teclado, que se você olhar para as pessoas, daí você vai ficar mais nervoso. Sim. Que era a estratégia que eu ia usar, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu não tô nervoso. Eu falei, nossa. Eu aqui preocupada se ele ia, né? Ficar nervoso e tal, dando as dicas pra ele, não olha pra frente, olha ele. Eu não tô nervoso. Eu achei legal. A minha estratégia foi similar também. Não olhe para as pessoas. Olhe para o papel. Faz de conta que não tem ninguém aí e vai embora. Da primeira vez eu fiquei bem... Nossa, na primeira apresentação eu fiquei bem nervoso também. Tremi bastante. Eu também errei. Errei. Tinha aquelas músicas que você treinou. Você conseguia tocar, você tava dormindo, seus dedos estavam assim, sabe? Aí, só que aí chega na hora, você fica nervoso, você erra. Mas pra mim isso aconteceu da primeira vez. Depois... Eu peguei tanto gosto, assim, com esse negócio de apresentar, de subir em palco, que eu levei tanto na diversão, sabe? No ambiente, de aproveitar estar ali, as pessoas te verem, né? E você ter... Porque, tipo assim, tem muita gente que faz muito uma separação entre plateia e palco. Tô aqui em cima, eles estão lá embaixo, eu tenho que apresentar pra eles. Aí no momento que você pega e, tipo assim, você normaliza você errar, você normaliza... ser uma apresentação mais descontraída, né? Você, fica muito gostoso. Verdade. E assim, cada apresentação que você participa, você vai se soltando mais, né? Isso é verdade. Vai entendendo, vai pegando gosto. E a Amanda, que é a nossa professora, ela fala assim, olha, porque ela tem aluno de vários instrumentos, né? Que ela dá aula de vários instrumentos. Daí quando vai chegando a apresentação assim, ela monta as bandas, né? Então ela fala, fulano na bateria, fulano no teclado, marca os horários para ensaiar junto, e às vezes ela fala assim, tá precisando de alguém na guitarra em tal música, você vai? Eu falo, ai, será que eu dou conta? Ela, tal dia eu ensaio. Ela bota, sei lá, e faz acontecer. Eu falo, você consegue uns milagres, hein, Amanda? Aí ela chega, olha... Tem uma banda que vai tocar tal música. Precisa de alguém que canta. Eu falo, Amanda, como que eu vou cantar? Eu não tenho voz. Ela fala, mas você tem carão, você vai. Você tá pronta. Nasceu pra isso. Não precisa ter a voz. Vai lá, a gente dá um jeito. Aí ela faz uma segunda voz lá, o negócio fica bonitinho, porque ela tem o talento, né? Eu só tenho a cara de pau. Aí ela encoraja a gente. Ela faz a gente achar que a gente é bom mesmo, sabe? Ela bota a gente lá e faz acontecer. É divertido. É isso que é o legal, né, dela, assim, porque encoraja e você participa. E, assim, eu sou adulta, pra mim é um hobby. Pra criança, eu acho isso muito importante, né? Pro desenvolvimento no geral mesmo, assim. E também, né? Pra, tipo, se soltar, né? Pra tipo, perder soltar, a vergonha também, né? Exato. Que é muito importante também, eu né? acho, e é muito legal isso. Eu acho que além de aprender um instrumento, tem tudo isso envolvido, né? Eu acho bem importante. Legal. Olha, eu fiz 3 merchan, hein? Só o mês que vem eu tô isenta de 3 mensalidades. Karina França, VLJ e Amanda. Eu falei assim, cadê os patrocínios aqui no... 3 mensalidades grátis aqui, ó. Então é isso, né? Pra finalizar, vamos desmistificar um mito que temos aqui na nossa curso. Qual é esse mito? Cici do abacateiro. Oh, meu Deus, olha... Thomas, se Thomas estiver vendo esse podcast... A gente manda especificamente para ele. Thomas e o professor Barreto.
Os dois. Dedicado especialmente na pra porta ele. de vocês. O mito do abacateiro. Existe o abacateiro, aliás, ainda ou não? Cortaram o abacateiro? Pois é. Todo mundo falava desse abacateiro, do abacateiro. E em alguma aula minha, de primeiro ano, né? Uma turma muito tranquila, vocês podem imaginar, né? Eles estavam muito quietos e naqueles, né? Os sermões da montanha, da Simone, eu falei, por que ao invés de ficar aqui me amolando, vai lá no abacateiro, vai lá curtir a sombra do abacateiro, fica aqui. Eu, na minha época, né, aí... Cai um abacate na sua cabeça já. Né, tentando, né, convencer os alunos, eu caí na besteira de falar, na minha época de aluno, eu não ficava aqui amolando o professor se eu não tava afim, eu ia lá curtir a sombra do abacateiro, né, foi pouco pro Thomas criar um apelido pra mim, né, e aí vocês ficam com essa fofoquinha, né, e aí ele contou pro professor mais fofoqueiro, pro Barreto, né. Aí o Barreto, cada ano que chegava uma turma nova, ele falava, vai lá e chama a Simone de Cici do Abacateiro que ela vai surtar. Aí pegou, né? Sempre chega um. Esses dias, numa apresentação de trabalho, a menina me trouxe um abacate. Nossa! Mas vocês são... É a herança do curso, tem que transmitir essa espertos, cultura. Né? Vocês aproveitam uma coisinha assim pra fazer os memes, né? Mas agora foi desmistificado o Cici do Abacateiro. Desmistificado. Aí, agora... Quem pensava coisa feia, eu só falei para os alunos irem curtir a sombra do abacateiro, descansar no abacateiro. Comer um abacate ali, aproveitar. Relaxar. Vai lá ler um livro, vai lá, fica aqui me amolando. Aí o Thomas e o Barreto ficam fazendo piada com o abacate. Mas foi isso, gente. Então é isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi muito legal. Por disponibilizar seu tempinho aqui para nós, foi contar um pouco sobre a sua história, né, aqui. Eu que agradeço, foi um prazer vir aqui conversar com vocês. Foi um prazer ter vocês durante esses anos como meus alunos. Vou sentir muita falta de vocês. A gente também, professora. A gente ainda não está pronto para isso. A turma de vocês foi uma das turmas mais especiais que nós tivemos aqui. A gente passou bons momentos mesmo no laboratório. Foi mesmo. Passamos bons anos juntos, né? E você foi a única professora também que nos acompanhou em toda a jornada, né? Verdade, isso é verdade. A gente tá desde primeiro, o primeiro segundo ano, e terceiro ano. Isso é verdade. Verdade, gostoso. Foi uma turma muito gostosa de trabalhar. Fui muito feliz com vocês. Também fomos muito felizes. Então agora a gente tem ainda um dia pra gente comemorar isso, né? Semana que vem. Temos nossa colação para comemorar esse feito. Então é isso, gente. Tchau. Até mais. Muito obrigado.